Ok. Então, como combinado, eu vou fazer essa aula hoje para corrigir a tarefa de funções elementares. Foi a primeira atividade avaliativa nossa, valendo 10 pontos, tá? Então, só para chamar a atenção aqui, uma coisa que eu sempre coloco no cabeçalho das minhas provas é isso aqui, ó. Deixe explícitos e escritos seus cálculos e argumentos para justificar sua resolução. É meio óbvio, mas é bom reafirmar isso, né? Uma prova aberta, então eu quero ver os seus argumentos para resolver a questão. Não só a resposta final. Se eu quisesse só saber a resposta final, eu dava uma prova fechada. A prova é aberta porque eu quero ver o que você consegue fazer para chegar na solução. E eu deixo esse recado para vocês lembrarem que argumentar, né, a matemática não é só fazer conta. São ideias, um raciocínio que se tem por trás, raciocínio lógico matemático. Então é importante você destacar ali o que foi usado, quais ideias, quais ferramentas, né, quais propriedades você usou, para que eu saiba como o seu raciocínio foi construído para resolver aquela solução. É isso que eu estou avaliando. Como você está fazendo. Não é só uma resposta final. Tá? Então, respostas que são dadas de maneira direta, omitindo passos, omitindo cálculos, omitindo argumentações, eu considero uma questão não feita. Eu considero inválida, porque a resposta final, né, de onde veio, o que você fez com isso para chegar ali, eu não tenho informação nenhuma e não é isso que eu quero corrigir. Tá? Então, lembrando, né, que as nossas provas no ERE, né, no ensino remoto emergencial aí do Cefet, são provas para vocês fazerem em casa. Eu lanço a prova um dia e dou um prazo para você entregar. Então, você tem acesso a material para consulta, você pode discutir em grupo. Então, dar só uma resposta final de uma prova que você tem tanta abertura para consultar, pesquisar e discutir, eu acho um pouco fraco demais. Né? Então, é para a gente poder assim, escrever melhor o que a gente está pensando. Então, a primeira questão foi sobre o fator de Lorentz. Muitos alunos se assustaram aqui na resolução quando eu coloquei um contexto para a forma, né? Não coloquei direto uma função. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Não é assustar vocês ou que vocês tenham que saber a teoria da relatividade restrita ali no caso para fazer essa questão do fator de Lorentz, tá? A ideia é que vocês possam entender que as fórmulas matemáticas elas provêm de algum conceito, de algum, aqui no caso da física, né? Mas eles não são inventadas do nada, tá? Elas servem para modelar algumas ideias. E aí, no caso, conceitos físicos. Então, eu só estou explicando para vocês de onde essa fórmula veio. É uma função algébrica, né? No caso radical aqui, tem uma raiz no denominador, e ela não foi inventada do nada. Tá? Então, lendo aqui, na teoria da relatividade restrita, o fator de Lorentz é uma função que desempenha um papel importante para a compreensão das relações entre espaço e tempo para velocidades comparáveis à velocidade da luz. Se V é a velocidade relativa entre dois referenciais, definimos o fator de Lorentz, o fator gama, né, que é essa letra grega aqui, pelo gama de V, então uma função na variável V, que é igual a 1 sobre a raiz quadrada de C ao quadrado menos V ao quadrado, onde C é a velocidade da luz no vácuo. Então, até escrevi aqui, por hora, vamos nos abster do seu significado físico e estudar suas propriedades matemáticas. Deixei claro, não importa o que essa função significa fisicamente por agora. Vamos pensar ela matematicamente, tá? Então não era para desesperar, não tinha que saber a teoria da relatividade para fazer essa questão, não. Uma coisa que eu queria salientar aqui antes de começar a correção em si, é sobre o uso de variáveis e letras. Né? Eu vi que muitos alunos, às vezes, quando se coloca muitas letras na sua equação, fica um pouco perdido. Então, a primeira coisa, pessoal, né, lá quando a gente está estudando no ensino fundamental mesmo, a gente aprende primeiro a fazer as operações com os números, tudo com valores explícitos. 5 mais 3 é igual a 8, e aí vai. Chega um momento, lá, acho que no sexto, sétimo, oitavo ano, não sei exatamente o momento, não lembro, onde a gente troca os números por letras, onde essa letra é uma variável, uma incógnita. Ela representa um elemento genérico de um conjunto, então ela pode assumir qualquer valor dentro daquele conjunto, tá? Então uma coisa que aí que começa a álgebra, né? Nesse momento, nesse passo de abstração, onde a gente coloca uma letra para representar um número qualquer, né, um elemento qualquer de um conjunto, é onde muita gente se perde na matemática aí. Que até então era tudo muito com exemplos, com valores específicos, a gente consegue, é mais palpável. Quando a gente abstrai a ponto de trabalhar com variáveis ou incógnitas, muita gente se perde no caminho, tá? Então é importante a gente saber que quando a gente lida com variáveis,
que a gente representa por uma letra, né? A gente está indicando, a gente quer representar um elemento genérico de um conjunto. Então, a gente representa por uma letra, né? No caso aqui do exemplo da nossa questão, V é um elemento que está no domínio da função. Não vou falar que é qualquer número real, porque eu não sei se o domínio é todos os números reais, tá? O domínio da função. No caso da função gama, né? A variável da função gama. Então, tem valores que ela permite, né, ser calculada e os valores que não permitem. Então, a gente tem que saber isso daí. Então, pode ser qualquer elemento ali. Então, o poder da variável, né, da abstração, é justamente esse. Você consegue estudar os elementos desse conjunto, independente do valor específico deles. Então, você estuda de forma geral. Você está pensando mais nas propriedades que ele tem ali dentro, não especificamente no valor dele, tá? Agora apareceu uma outra letra aqui, que é esse C, né? Que é uma constante numérica. Qual que é a ideia de usar uma letra para representar uma constante numérica? Uma abreviação, pessoal. Tá? É um número específico, esse C, que é a velocidade da luz, tá? Só escrevendo aqui, ó, a velocidade da luz é estimada fisicamente como sendo 299.792.458 metros por segundo. É um valor estimado, né? Considerado a velocidade máxima permitida aí, né, no universo, a velocidade da luz. Então, em vez de escrever esse número todo na minha fórmula, e ficar o tempo todo escrevendo um número desse tamanho, calcular ele ao quadrado, o que é melhor? Sintetiza. Coloca uma letra para representar esse número. Essa é a ideia da constante numérica. Então, na nossa fórmula aqui, se eu coloquei uma letra para representar esse número, é porque o valor dele específico não é importante para a gente aqui. A gente vai fazer operações com esse número, tá? Então, por isso que a gente abrevia, é uma maneira de ser mais conveniente para a gente descrever e trabalhar com esse número. Então, não precisa aproximar calcular o valor dele ou usar o valor dele aqui no caso. Então, a constante numérica ela serve para isso. É um símbolo, durante uma letra mesmo, que ela não é variável, né? Ela é constante, mas ela representa um número. Por exemplo, o número π, né? O número π ele é aproximado, né? Não posso dar o valor exato dele, é 3,1415. Você tem o número e, que é o número de Euler, que é aproximadamente 2,71. Eu estou usando o símbolo de aproximado, porque, né, são dígitos não periódicos aí. Então, tem várias constantes aí que a gente usa. Símbolos para representar números que o valor ou é difícil de escrever, né, a gente só consegue uma aproximação, ou um valor muito grande, a gente quer comunicar aí. Então, quando eu escrevi aqui, tá, esse C, é uma outra letra, mas ela não é a variável da nossa equação. Tá? Então, deixando isso claro, vamos então resolver a nossa questão aqui agora, propriamente dita. Na letra A, eu peço para apresentar uma forma alternativa para a expressão de gama sem a raiz no denominador. Pessoal, a resolução aqui que eu vou fazer aqui no quadro é mais um rascunho, tá? Vou fazer uma resolução rápida, mas eu vou mandar para vocês depois um PDF com a resolução escrita mais detalhadamente, para quem quiser acompanhar, ok? Eu vou fazer mais um rascunho mesmo. Então, apresente a forma alternativa. Muitos alunos, ao escrever a função gama, a resolver essa questão, usou uma propriedade que é verdadeira, né? Que são as propriedades das potências, que um número elevado a elevado a 1 sobre n seria a raiz enésima, né, de A, e que A elevado a menos 1 é o inverso de A, notações. E aí escreveu isso aqui como sendo C ao quadrado menos V ao quadrado elevado a menos meio, tá certo? É o inverso da raiz quadrada de C2 menos V2. Mas isso, pessoal, não é eliminar o denominador. É só uma maneira alternativa de escrever essa expressão, tá? Mas esse menos aqui indica um denominador. E esse meio indica uma raiz quadrada. É só uma notação diferente, tá? O que a gente estava querendo aqui é eliminar, né, uma alternativa que não tenha raiz no denominador. E esse processo algébrico que a gente costuma fazer é a racionalização, que a gente aprende até às vezes no ensino médio mesmo, né, no ensino fundamental, com números, né? A ideia de racionalização é porque muitas vezes na matemática a gente quer escrever as expressões com coeficientes racionais, tá? E deixar as raízes separadamente, né? Então aqui no caso, a resposta para resolver isso aqui é a racionalização. A maioria aplicou, né? Fora o pessoal que usou essa notação, que não está errada, mas não responde a questão, tá? A racionalização significa você pegar a sua expressão e tentar eliminar a raiz
mas de uma maneira que faça sentido, né? Você não pode simplesmente elevar a expressão ao quadrado, porque senão você muda a expressão. Não é mais gama, é gama ao quadrado. O que você vai fazer aqui é multiplicar, né, o denominador por ele mesmo, porque a gente sabe que a raiz vezes ela mesma vai dar raiz ao quadrado e cancela a raiz por ser operação inversa uma da outra. Mas se eu estou multiplicando aqui no denominador, eu vou multiplicar também pelo numerador, pelo mesmo valor, para fazer, né, o cancelamento aqui, ou seja, eu estou multiplicando por 1. Eu só vou mudar a forma de escrever a expressão, mas eu não estou mudando a expressão em si, né? O valor da expressão é o mesmo, estou multiplicando por 1. Uma vez que você tem isso, né, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, como eu falei, né, quando você multiplica a raiz quadrada vezes ela mesma, fica ela ao quadrado, tem um cancelamento aqui, porque eu estou usando aqui que raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número, tá? Inversa uma da outra. E aí acabou. Isso aqui já resolve a nossa questão, tá? Eu não precisa fatorar nem nada. Eliminei, né, uma expressão que não tem mais raiz no denominador, certo? Então essa foi uma questão que não teve tanto problema assim, era usar a ideia da racionalização. O próximo item já pegou mais gente aí. O próximo item pede o domínio da função gama. Então, pessoal, domínio, como eu já adiantei ali antes, né, o domínio é o conjunto de valores que a variável pode assumir para essa função. Tá? Caso V, né, a variável V, pode assumir para a função gama. Como é que a gente analisa isso? Muitas vezes o problema já pode te dar a restrição, né? Por exemplo, um problema geométrico, geralmente, se a variável representa uma medida, ela tem que ser um número positivo, né? Então, às vezes, o problema já te dá uma restrição. No caso aqui, eu só dei uma fórmula. Então, a gente tem que olhar quais restrições que a fórmula impõe para os valores possíveis para V. Isso que é o domínio, analisar os valores possíveis para V. Das funções elementares, quais as restrições que a gente encontra sempre, né? Divisão por zero que não existe, então o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Quando você tem raízes quadradas ou raiz de índice par em geral, né, ela só está definida para números não negativos, então isso põe uma restrição. E os logaritmos também, o logaritmo só está definido para números positivos. Então, essas são as três principais restrições que a gente encontra nas funções elementares. No caso da nossa função, vou reescrever ela aqui de novo, né, ela tem duas restrições, porque ela tem uma raiz quadrada, já impõe uma restrição, no denominador. Então, são duas restrições que a gente tem que analisar, tá? Então, as restrições aqui da forma. Primeiro, denominador, né? A gente sabe que o denominador não pode ser zero, para evitar a divisão por zero, então você tem que a raiz quadrada, essa expressão tem que ser diferente de zero, mas a gente sabe que a única maneira da raiz quadrada dar zero é se o número aqui dentro for zero, né? Ou seja, a expressão aqui C2 menos V2 não pode dar zero, certo? Essa é uma restrição. Qual seria a outra restrição? É o fato da raiz quadrada. Então, a gente sabe que dentro da raiz quadrada não pode aparecer número negativo. Ou seja, C2 menos V2 tem que ser maior ou igual que zero. Okay? Mas aí, pensa comigo, você tem duas restrições. Elas têm que combinar. Qual que é a interseção dessas restrições? Ou seja, quais valores que satisfazem as duas ao mesmo tempo? Uma está falando que não pode ser zero. Outra está falando que tem que ser maior ou igual que zero. Então, a única condição que atende as duas ao mesmo tempo é que C2 menos V2 tem que ser maior estritamente que zero. Tem que ser sempre positivo. Tá? Então, essa seria a condição que nos dá os valores de V, que podem, né, ser usados para a função. Opa. Então, o que acontece aqui? Isso não é ainda o ideal para a gente apresentar um conjunto, né? Lembra que o domínio da função é uma função real, então o domínio é um subconjunto dos números reais. Ele não está me explicitando os valores de V, ele está dando uma relação dos valores de V para estar no domínio. Então, o que eu vou querer aqui? Eu vou querer achar melhor quem são os valores de V, achar um intervalo real que represente esse valor de V. E aí, nas soluções que eu vi aí apresentando, teve várias maneiras de fazer, tá? Eu vou apresentar as principais que eu vi, né? E dar um toque aí naquelas que eu vi um pouco errado as soluções, tá? Então, outra coisa, pessoal, antes de mais nada,
Não é só porque apareceu uma raiz quadrada que só automaticamente o domínio é maior que zero. Né? Não pensa no cálculo ou na matemática como uma coisa de decoreba. Raiz quadrada é maior ou igual que zero. Não. Aqui tem uma função composta. Né? Então a gente tem que analisar com cuidado o que tem que ser maior que zero. Né? É o que está dentro da raiz. Simplesmente faz ter uma raiz que já impõe um domínio positivo. Tá? Tem que analisar a composição. Então, eu vou representar aqui de várias maneiras, vou colocar um aqui primeiro. Acho que a maneira mais simples, mais voltada para o ensino médio, que muita gente deve lembrar, é fazer a análise de sinal da parábola, aqui da quadrática. Tá? Então, vou colocar aqui a análise da quadrática. Você vai pensar na função y igual a c2 menos v2, a variável é v, né? Não é x aqui, é v, e pensar nisso aqui como uma parábola. E a gente sabe estudar o sinal de uma parábola. Os zeros dessa parábola são fáceis de achar, é menos c e c, né? Tá vendo? Eu não preciso saber o valor de c, eu consigo entender aqui que é c e menos c. É uma parábola aqui que a variável ao quadrado está com menos aqui antes, né? O nosso a, né, seria negativo, então isso indica que a parábola tem concavidade para baixo. Então aqui é só o esboço para eu ver o sinal. E aí a gente sabe que entre as duas raízes, nesse caso, o valor é positivo, maior que a raiz c, menor que a raiz menos c, vai ser negativo na parábola. Os sinais da parábola. Eu estudo de sinal de parábola mesmo, tá? Da quadrática. Então, daí a gente sabe que c ao quadrado menos v2 vai ser maior que zero para esse intervalo aqui, ó, o v entre menos c e c. Certo? Essa aí é uma resposta possível. Então, você obteve pela análise de sinal da função quadrática. Uma outra solução, também eu vi aparecendo, é a solução pela inequação modular. Aí essa aí o pessoal tentou fazer, mas acabou dando uma confundida aí no meio do caminho, tá? O que acontece na equação modular? Eu vou pegar esse c ao quadrado menos v ao quadrado maior que zero e tentar resolver a inequação diretamente. Então, uma maneira seria, passa o v ao quadrado para o outro lado, né? Vai ficar v ao quadrado menor que c ao quadrado, ok? E aí você tira a raiz dos dois lados. Pode fazer isso? Pode, porque a raiz é uma função crescente, ela não vai alterar ali o sinal da inequação, tá? Então vai ficar a raiz quadrada de V2 menos a raiz quadrada de C2. Aí aqui que tá, ó. A gente tem que lembrar que quando você tira a raiz quadrada de um número ao quadrado, lembra, a raiz quadrada é o oposto, né, o inverso aí do elevar ao quadrado. Mas nesse caso, isso aqui, o valor dá o módulo de A. Tá? A raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A. Por quê? Quando você eleva ao quadrado, você perde você perde a informação do sinal. Então esse número aqui dentro, esse A aqui, agora pode ser positivo ou negativo. Mas lembra que a resposta de uma raiz só vale se for positivo. Tá? Então, eu mostrei na anterior, né? Se eu pegar a raiz e elevar ao quadrado, dá o próprio número que está lá dentro da raiz. Mas nesse caso aqui, tirar a raiz de um número ao quadrado é o valor absoluto do número. Tá? E aí isso aqui faz diferença. Porque aqui o nosso V, a princípio, eu não sei se ele é positivo ou negativo, vai virar valor absoluto de V. Agora o C eu sei que é positivo, é uma constante, né? Que a gente viu ali, um número positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Então essa seria a solução em forma de valor absoluto, né? Valor absoluto de V menor que C. Na apostila que eu passei para vocês, na minha apostila, eu explico, né, geometricamente o que significa o valor absoluto. E aí daria para entender direto o que esse valor absoluto significa. São os valores V cuja distância é origem, né, tamanho máximo aí seja C. Então você pode ser C para a direita, C para a esquerda. Então é de menos C a C. Tá? Se você tiver essa interpretação geométrica direta. Ou então lembra da definição do valor absoluto. O que é o valor absoluto de um número? É ele mesmo se ele é positivo ou zero, e é menos ele se ele for negativo, para garantir que o resultado é sempre positivo. Né? Então isso aqui vira duas inequações. Se o V for positivo, você vai ter V menor ou igual que C, se V é positivo, maior ou igual que zero. Agora, se o V for menor que zero, você vai ter menos V, esse menor ou igual que não existe não. V menor que C, né, se o V for positivo, e aqui no caso, se o V for negativo, você troca o sinal do V, fica menos V menor que C. E aí, de novo, o que significa isso?
o V tem que ser menor que C, e aqui, ó, se eu multiplicar por menos 1, né, muda o sinal da equação, V é maior que menos C. Então, ou seja, V está entre menos C e C, mesma resposta aqui, tá? Você chega no mesmo lugar. Aqui eu usei uma informação que a gente conhece do ensino médio, mais geométrica, essa aqui eu preciso saber lidar com o valor absoluto. Teve uma outra ainda que foi o estudo de sinal. O pessoal fatorou a diferença de quadrados aqui, C2 menos V2, e fez o estudo de sinal. Só que muitos erraram o estudo de sinal, porque considerou que a única possibilidade de um produto ser positivo é se os dois números forem positivos, e não é verdade, né? O resultado de um produto pode ser positivo se os dois forem negativos também. Então tem que fazer a análise de sinal completa, e muitos não fizeram essa análise de sinal completa, então não está totalmente correto, tá? Essas foram as duas principais soluções, está aí. Só uma observação aqui, pessoal, sobre isso, né? Então a gente concluiu que o domínio é um intervalo de menos C a C, que faz sentido físico. Volta lá atrás na interpretação física, né? Claro, não foi pedido isso na questão, mas pensa comigo. O C não representa a velocidade da luz? E segundo, né, a teoria da relatividade, a velocidade da luz é o máximo que você pode alcançar de velocidade? Não tem nada mais rápido que a luz? Então, é de se esperar que a velocidade seja menor que C. Ela não pode ser maior que C, de fato. E maior que menos C, porque eu estou pensando na velocidade negativa como sendo, né, velocidade com sentido oposto. Mas, de toda forma, a rapidez, né, o valor absoluto, a velocidade não pode passar de C. Faz todo sentido físico. E aí volta atrás do que eu falei, né? E uma fórmula matemática, ela é do nada, né? Ela sintetiza, ela codifica as informações do modelo que ela está representando, no caso que é o modelo físico. Então essa expressão está de acordo, está coerente com o princípio físico que fala que a luz seria, a velocidade da luz é maior que a gente tem, ok? Essa foi a questão B. Já falei muito, né? Vou falar mais aqui agora na questão C, que foi a que mais pegou. Eu avaliei mais, né? Eu achei que talvez seria um processo padrão, que muita gente ia lembrar, mas muita gente acabou deslizando nela. Eu até dei a dica, né? Analisa a expressão quadrática. Eu pedi o menor valor da função gama. Tinha duas coisas aqui para analisar. Primeiro, lá do ensino médio vocês não viram calcular máximo e mínimo de qualquer função, né? Tem algumas funções específicas. Mas essa aqui, se a gente pensar um pouquinho, eu acho que muitos conseguiram captar essa ideia. Isso aqui é uma fração, né? Uma divisão. 1 dividido por um número. Se eu quero o menor valor desse número, eu tenho que buscar o maior valor do denominador, que é inversamente proporcional, né? Então, o menor valor de gama corresponde ao maior valor do denominador. Que é a raiz de C2 menos V2. Só que, por sua vez, o menor valor que uma raiz pode ter depende do valor lá dentro, né? Então, né, como a função raiz é crescente também, né? Que corresponde também ao menor valor, aí sim, ó, vou até colocar aqui y igual a C2 menos V2, que é o que eu pedi para vocês analisarem, a expressão quadrática. Então, saber o menor valor da gama corresponde a saber o maior valor, escrevi errado aqui, o maior valor de uma parábola. Isso aí lá do ensino médio, né, é o caso que vocês conhecem bem, é o vértice da parábola. No caso, a parábola já está com cavidade para baixo, então o maior valor dela é o vértice. Então era isso aí. Então a primeira sacada que tinha que ter aqui é esse argumento, saber como é que eu vou achar o mínimo de uma função, né? No caso, jogando para o denominador e aí achando lá uma função quadrática. Então essa é a primeira observação. A partir daí, né, você buscar o mínimo aí da parábola. Então, identificando isso com uma parábola, a gente já fez ali até uma análise de sinal ali breve dela, né? Você tem as raízes menos CC, você sabe que é uma parábola com concavidade para baixo, tá? Então, você sabe que o vértice dela, né? Deixa eu completar aqui. O vértice dela aqui, tá? É o ponto, no caso de máximo. Mas se a concavidade fosse virada, seria um ponto de mínimo, que é um ponto no máximo, tá? Então, o máximo ocorre
do vértice. Essa é informação que a gente já tem, né, do ensino médio mesmo, da função quadrática. Tá? E aí achar o x do vértice, né? O x do vértice aqui é o ponto médio das duas raízes, é zero. Né? Ou então usa a formulazinha do x do vértice. Né? Então, para esse valor, é o valor onde acontece o máximo da função quadrática. Portanto, pelo que você argumentou lá em cima, é onde acontece o menor valor de gama. Tá? Assim, o menor valor de gama é o gama de zero. Aí, quando você substitui v por zero aqui, vai dar 1 sobre raiz quadrada de c ao quadrado menos zero ao quadrado, que é 1 sobre c. Lembrando, né? Raiz quadrada de c ao quadrado, c. Esse é o valor mínimo da função, tá? O que muita gente errou aqui? É o que eu falei, pessoal. É para deixar claro os argumentos. Tá? Explicar o que foi feito. Muita gente já falou assim, suponha que x é zero. Se o x for zero, x não, na verdade o v, né? Se o v for zero, né? Acontece isso. Por que o v tem que ser zero? Não tem outro valor que pode dar o mínimo? Por que o zero é o ponto que dá o mínimo ali da função? Então, é isso que eu quero saber de vocês, vocês sabem argumentar. Usar a ferramenta é uma coisa, mas saber por que você tem que usar aquela ferramenta, né? E como você vai usar, é outro. É o que a gente quer aqui de vocês, tá? Então, tem que explicar. Quem não explicou, não ganhou total na questão. Não adianta falar, né, pessoal? É uma questão, uma prova aberta, então tem que estar óbvio que eu quero saber o que leva vocês ao resultado. Eu deixei escrito explícito lá no cabeçalho. Então, não tem discussão isso não. Então, essa foi a letra C. Na letra D, eu pedia... Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Não, na letra D eu pedia o gráfico. Aí eu pedia, usando algum recurso computacional, sugeri o GeoGebra, né? Eu pedi para vocês explorarem ele, a gente usou pouco mesmo, mas era uma ideia de explorar. Eu acho que a maioria conseguiu fazer o gráfico direitinho. Apresentar o esboço aí. Eu vou abrir aqui o meu GeoGebra e colocar o esboço, tá, dessa função. Vou chamar de G de V, G para lembrar o gama, tá? É 1 sobre a raiz, que é o comando sqrt. Ele já coloca aqui. O C, né, eu pedi para colocar C igual a 3. Tá? Então, 3 ao quadrado menos V ao quadrado. Dei o Enter, apareceu o gráfico da função, que a maioria conseguiu identificar. Tá? Tem até o ponto de mínimo aqui, que no caso vai dar 1/3, né, porque eu escolhi o C igual a 3. Uma coisa que é importante aqui também, pessoal, que eu vi muito erro, se a variável é V, então você tem que identificar aqui, quando você põe o comando da função, entre parênteses aqui, ó, G de V, para ele entender que V é a sua variável. Tá? Porque se eu escrever simplesmente y igual a 1 sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou 9 de uma vez, né? Menos V ao quadrado, ele não vai entender que V é uma variável. Ele vai entender que V é uma constante. E aí vai deixar essa linha azul aqui. O que é essa linha azul? Porque se você escolher um valor constante, vai dar uma... Lembra que o gráfico de uma constante é uma reta horizontal. O GeoGebra interpreta essas constantes como controles deslizantes. Ó. Ele põe um valor aqui para V, padrão igual a 1, mas que você pode mudar. Se você muda o valor de V, você muda o valor da função. Certo? Então, tem que ter cuidado com isso daí. O GeoGebra entende x e y como variáveis padrão. Se for uma variável diferente, você tem que especificar quando você coloca o gráfico da função. Tá? Então, esse é o gráfico da função. Você percebe que o domínio dela está entre menos 3 e 3, que é o que pediu C, né, o valor de C, onde ela tem assíntotas, que a gente vai estudar isso ao longo do cálculo, e tem um mínimo que acontece exatamente no zero, comprovando tudo que a gente fez nos exemplos e nos exercícios. Ok? Nos itens anteriores. Então, é sempre importante, né, a gente ter o gráfico, né, o esboço de um gráfico, que ele comprova aquilo que a gente está fazendo, né, ou pode dar intuições para a gente saber o que a gente tem que buscar, quais propriedades do gráfico da própria função. Uma outra observação interessante aqui, pessoal, aí que é um negócio que eu vou chamar a atenção para vocês depois, tem esse umzinho aqui que ficou na expressão, que é uma nota de rodapé, na verdade. Né? Quando você vai lá no PDF, esse ele está até marcado com esse vermelhinho, que eu estou explicando aqui para vocês que essa aproximação por 3, lembra, né? A velocidade da luz ali é 299 milhões. Mas aí eu estava falando, põe 3 para aproximar, esse símbolo de aproximação,
pensando que a escala agora vai ser na escala de 10 à oitava, que é a ordem de grandeza aí da velocidade da luz, tá? Em metros por segundo. Então, isso simplificaria a maneira de escrever, né? Para ter que trabalhar com esse C, né? Já que o GeoGebra vai entender só o V como variável. Então, C se especificou um valor, que é uma aproximação, para dar para entender já a ideia. Muita gente entendeu que esse 1 aqui era uma parte do número. Não é 3 elevado a 1 é 3, mas aqui não é uma potência, tá? É uma nota de rodapé que ficou com forma de número. Aí foi um erro meu, eu poderia ter colocado junto com a palavra, né, para não confundir vocês, mas aí me chama a atenção para outro detalhe. Vocês estão prestando atenção quando vocês estão lendo a questão? Vocês estão apenas um certo automático aí, né? Porque se você ler um pouquinho a questão, prestar atenção, ver que é uma nota de rodapé, está escrito lá na nota de rodapé, você vai ver que esse 1 não faz parte do número aqui, aproximar C igual a 3, tá? Aproximar C por 3. Fica só um detalhe. Segunda questão. Então vamos lá. Deixamos a questão da função algébrica, agora vamos para uma função que envolve exponencial. Eu apresentei para vocês a função logística, né? No estudo da probabilidade de sistemas dinâmicos. O modelo logístico permite estudar o comportamento de fenômenos de crescimento com limitação. A base desse modelo é a chamada função logística, que aqui apresentamos na sua versão simplificada. E aí eu usei o comum, né? F de x igual, né? A variável é x aqui, é a função f. Para estudar essa função. Ela não é uma exponencial direta, né? Você está vendo que tem uma soma, uma inversão, então tem sinal de menos aqui no x, mas ela é muito comum de aparecer nesses modelos que eu citei aí. Mas vamos estudar de novo, matematicamente, essa expressão. Então essa aqui ela está pura, né? Ela não tem letrinha, ela não tem nada aqui, a gente pode estudar direto. Só lembrando, né, que esse E, eu falei lá atrás, é o número de Euler. Uma constante numérica também, tá? É a base que nós vamos usar para as exponenciais aqui no cálculo. O L é aproximadamente 2,71, 73, eu acho. 71, 73, mas é um número maior que 1, né? Isso é importante para a gente lembrar das propriedades das exponenciais, mas é um número constante, é um número fixo. Tá? Só um símbolo para representar esse número que ele é irracional, né? Tem infinitas casas decimais, não periódicas, então a gente põe um símbolo para ele, número de Euler. Então vamos lá. Calcular f de zero, isso é só para a gente aquecer mesmo, né? Então você está lá com a função logística, e aí calcular f de zero é só substituir o x por zero, esse aqui não teve segredo nenhum para ninguém. A gente sabe que a exponencial de zero, né? A exponencial de qualquer base de zero é 1. Então, isso aqui vai dar meio. Então, nessa questão A, no item A não tinha muito o que fazer. Calcular f de zero. Segundo item, verificar que f de x é maior que zero para todo x e também que o f de x é menor que 1 para todo x. Ainda bem que eu coloquei só 10% nessa questão, porque quase ninguém fez essa questão correta. Né? Quase ninguém entendeu o que era para fazer nessa questão, talvez. E isso talvez é mais novidade para vocês, né? Pra quando está chegando aí no ensino superior, lá no ensino médio está muito acostumado a fazer questões de calcule isso, calcule aquilo, simplifique isso, simplifique aquilo, ache o x, né? Resolva a equação. E aqui eu pedi verifique. Verifique que uma afirmação é verdadeira. E aí eu sei que vocês têm mais dificuldade mesmo, que a gente vai aprender sobre essas coisas. Então vou aproveitar para discutir isso daqui, tá? Como é que eu verifico uma afirmação, né? Como é que eu trabalho com isso? Primeiro passo, vamos escrever aqui a minha expressão. Tá? Lembra que a nossa função, pessoal, ela não tem um valor só. Né? Cada valor de x ela dá um retorno diferente. O que eu estou querendo que vocês verifiquem aqui é que qualquer valor de x, para todo x que você escolher, o valor da função é sempre positivo. Tá? Você tem que enxergar dessa forma porque que isso é verdadeiro. E depois, qualquer valor de x que você escolher, a função ela é menor que 1. Tá? Aqui está implícito que o domínio da função é o conjunto dos números reais. Tá? Eu não pedi para vocês verificarem, mas é fácil ver aqui. Né? A exponencial está definida para todo número real. O denominador aqui nunca vai dar zero, porque a exponencial é positiva. E aí essa função está definida para todo número real. Então, a ideia é verificar que para todo número real isso acontece. Aí vem a ideia, que eu quero discutir rapidinho com vocês, sobre o que é uma propriedade geral, uma propriedade específica. O que foi um erro muito comum nessa questão? A gente escolheu valores, calculou, sei lá, f de 0, f de 1, aproximou valores, percebeu que esses valores eram positivos e menores que 1,
E pronto, terminou a questão. Agora pensa comigo. Se você usou a estratégia de testar os valores para ver que eles são positivos e menores que 1, eu pedi para verificar para todo x. Você testou para todo x? Quem escolheu alguns números para testar, testou para algum x. Vocês verificaram que para esses valores que vocês escolheram, a função é positiva, o valor da função é positivo e menor que 1. Mas e para os outros? Aí que vem a questão. Faz sentido isso? Você vai testar? Você vai testar para todos os valores? Quantos valores são possíveis aqui? No conjunto dos números reais são infinitos valores possíveis. Então, esquece essa estratégia de testar valores, pessoal. Testar valores é achar exemplos. Exemplo é um valor específico. É só para você ver se faz sentido aquilo. Testar. Tá? Se eu quero verificar uma propriedade que vale para todo x, não adianta eu testar um caso só. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou pegar aqui essa caneta aqui. Eu quero provar para vocês, imagina isso aqui. Eu quero provar para vocês que todas as canetas são azuis. Aí eu vou provar fazendo assim, ó. Vou pegar uma caneta e mostrar para vocês. Ó. Essa caneta é azul, logo, todas as outras canetas do mundo são azuis. Tá certo esse meu raciocínio? Se eu quero verificar que uma coisa vale para todo x, basta mostrar um exemplo. Aí vai chegar uma outra pessoa e mostrar para mim uma caneta vermelha. Opa, então existe uma outra caneta que não é azul. Mas por quê? Porque eu escolhi uma no universo de infinitas, de muitas, para mostrar. Né? Então não faz sentido esse argumento. Se eu peço uma afirmação que vale para todo x, que é uma afirmação geral, eu tenho que dar um argumento que também seja geral, que permita concluir para todos. Então, quem usou a ideia do teste, aí não faz sentido. Tá? O que acontece, então? Lembra que eu falei lá atrás para vocês, né, que lá no ensino fundamental a gente começa a trocar os números pelas letras, que são as variáveis. Então, a gente começa a trabalhar com propriedades, só rascunhando aqui, tá, pessoal? Gerais. São propriedades que valem para todos os elementos, tá, de um conjunto. Por exemplo, suponha aqui, né, que você tem a variável x pertencente aos números reais. Então, de novo, já comecei abstraindo. X é um número real, pode ser qualquer número que você pensar. Tá? É uma variável. Ele representa um elemento do conjunto dos números reais. Eu vou dizer uma propriedade para vocês. Ó. X ao quadrado é maior que zero para todo x. Isso é uma propriedade geral. A gente sabe, né, que levar ao quadrado é sempre positivo. Né? Mas tem um argumento para isso ser positivo. Isso é uma propriedade geral que ela vale para qualquer x, independente do valor que você pensar. Ela é uma propriedade do conjunto dos números reais. O quadrado de qualquer número é positivo. Maior ou igual, né? Se x for zero, é igual a zero. E por que a gente sabe disso? Para saber disso, a gente tem que usar argumentos que também são gerais, que valem para todos os números reais. Não adianta ficar testando. O 2 ao quadrado é 4, é positivo. Menos 2 ao quadrado também é 4, é positivo. 3 ao quadrado é 9, é positivo. 4 ao quadrado é 16, é positivo. Você vai testar todos os números? Impossível, não tem como. Você tem que ter um argumento mais genérico para isso. O argumento que a gente tem aqui, x ao quadrado é multiplicar o número vezes ele mesmo. E a gente sabe das propriedades da multiplicação, que você multiplica dois números positivos, o resultado é positivo, dois números negativos, o resultado é positivo também. Então, tem escapatória. Tá? E o zero vezes ele é zero mesmo. Então, a gente sabe através de propriedades gerais, que valem para qualquer número. Você não precisa especificar valores. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Uma coisa é afirmar uma propriedade que é geral, que vale para um conjunto inteiro. Outra coisa é você testar alguns exemplos, alguns valores específicos. Tá? Escolher um valor é exemplificar, não é verificar. Guardem isso aí que a gente vai sempre que possível voltar com essas ideias, ok? Vou apagar isso aqui então, tá? Mas guardem essa ideia. Então, para verificar que isso é verdadeiro, a gente tem que partir de alguma propriedade geral que a gente conhece, tá? Vou escrever aqui, ó, nós queremos mostrar, queremos verificar, né? 1 sobre 1 mais exponencial de x é positivo, que é a primeira afirmação. Então, tem que partir de alguma coisa que eu sei sobre a função exponencial, que é o que aparece ali. E a primeira coisa que eu sei, né, que é uma propriedade exponencial, que a exponencial de qualquer número é positiva, sempre, em particular de menos x. Isso aqui é verdade para todo x. Tá? A propriedade das exponenciais como um todo. Sempre tem valores positivos, nunca dá zero nem negativo.
né, porque a base, né, é maior que 1, etc. Está entre 0 e 1 ou maior que 1. Pela definição que a gente tem. Então, a partir daí, o que eu sei? Bem, se isso aqui é positivo, então 1 mais exponencial também é positivo. O número positivo, eu somei 1, continua positivo. E invertendo, o inverso de um número positivo continua positivo. Pronto. Então, a expressão que eu queria é positiva. Certo? Então, a partir de uma coisa que eu conhecia, que vale para todo número real, e fiz as propriedades que eu também sei que vale para todo número real. Tá? Então, veja bem, não usei nenhum valor específico. Não precisei disso. Agora, se eu quero verificar que 1 sobre 1 mais exponencial de menos x é menor que 1, aí já a estratégia vai ser um pouco diferente, né? Porque aqui eu estava querendo só saber se ele era positivo, é mais fácil de a gente pensar. Como é que eu vou saber isso daqui, né? Vamos começar de novo pela informação inicial aqui. Sabemos que a exponencial de menos x é maior que zero. Só que eu não quero que a exponencial de menos x apareça 1 mais a exponencial de menos x. Então, eu vou usar uma propriedade que, se eu tenho uma inequação, eu posso somar os dois lados, né? Tem que exponencial de menos x mais 1 é maior que 0 mais 1. Você pode fazer isso, senão se mantém a inequação. Isso é verdadeiro ainda. Opa, então já apareceu o meu denominador. E aí eu posso usar uma outra propriedade. Lembra que se eu inverter os dois lados de uma inequação, eu mudo o sinal da inequação, né? Então, o inverso do lado esquerdo vai ser menor que o inverso do lado direito. O inverso de 1, que é 1. Pronto, é o que eu queria. Então, usei propriedades aqui da inequação agora, que vale para qualquer inequação, tudo geral, né? E aí eu concluí o que eu queria. Tá? Então, aqui eu concluí que a função f, que é essa expressão, é positiva, e aqui eu concluí que a expressão da f é menor que 1. Tá vendo? Então, a partir de uma coisa que eu já conheço, que vale para todo x, e fui deduzindo aquilo. Realmente não é uma questão muito simples, né, para quem está chegando no ensino médio, para quem tem muito tempo que não estuda, entender isso daqui. Mas é um processo que a gente vai ter que começar a trabalhar e elaborar melhor, tá bom? Então, esquece essa coisa de ficar testando valor, testando ponto, isso é só para a gente ter uma noção, para a gente visualizar. Mas quando a gente quer verificar uma propriedade geral, a gente precisa de argumentos gerais, tá? Outra observação sobre essa questão, alguns fizeram análise de limite no infinito, calculando assíntotas. Quem já fez cálculo, passou pela disciplina, né? Viu pelo gráfico que tem duas assíntotas, né? 0 e 1, na verdade, são assíntotas horizontais para o gráfico. Mas aqui no caso, pessoal, primeiro, não precisa de saber limite para fazer isso daqui, tá? Não necessita disso. Só mostrar que são assíntotas não é suficiente. Tem outra análise para fazer, que é mostrar que a função é crescente. Então, só mostrar que a assíntota não garante, tá? Que a função é limitada de 0 a 1. E também, muita gente tentou fazer isso, usou notação errada de limite, usou cálculos com infinito. Isso não está legal, tá? Isso não é necessário, nem está legal. A gente vai aprender limites durante o curso de cálculo e vou deixar bem claro como que a gente trabalha com limite de verdade, tá? Sem enrolação. Outra coisa que muita gente fez também é tentar fazer o processo que a gente chama de contrapositiva, né? Você parte da expressão que você quer chegar e tenta deduzir uma equação equivalente, tá? O cuidado que eu escrevi para as pessoas que tentaram fazer isso, né, eu sei que quem fez aí conseguiu perceber, é que nesse caso aqui do 1, esse processo que eu fiz de exponencial de menos x maior que 0 até virar essa função menor que 1, ele tanto faz sentido indo quanto voltando, né? São todas as equações equivalentes, são equivalentes às inequações. Então, se uma é verdadeira, a outra também é, e aí faz sentido. Nessa primeiro, não é verdade, tá? Você não pode, muita gente fez aqui, multiplicou cruzado a expressão para concluir que era verdadeiro, e não é verdadeiro não, tá? Lembra que quando você multiplica por 0, você perde o sinal. Se você perdeu o sinal, você não tem informação mais sobre o que você quer analisar, que você quer exatamente saber o sinal, tá? Então, você tem que garantir que é equivalente às afirmações. Então, são parênteses aí para quem, alguns eu vi que fizeram sentido inverso, né? Tentaram fazer a contrapositiva. Ok, esse deu um trabalhinho, mas como eu falei, a gente vai elaborar melhor durante o curso de cálculo esse tipo de questão. Letra C.
sabendo que a função f injetora obtém a sua inversa. De novo, essa eu coloquei mais ponto, porque é um processo padrão até do ensino médio mesmo, né, para quem lembrou, quem viu, de inverter uma função quando você tem a expressão dela. Aqui você tem, escrevendo, nossa função, tá? Um detalhe, muita gente na hora de escrever falou assim, a função só ela pode ter inversa se ela é bijetora, e essa aí não é bijetora, então não tem inversa. Bem, talvez lá no ensino médio vocês aprenderam sim, né, que a função bijetora tem inversa. Verdade, toda função bijetora tem inversa, mas não é preciso que ela seja bijetora para você ter inversa, basta que ela seja injetora. Tá? É só você restringir, né, o contradomínio para ser a imagem, tá de boa. Não precisa exigir que o contradomínio seja igual à imagem, que isso quer ser sobrejetura, né? Então, quem confundiu esses conceitos aí, né, até na minha apostila ou no livro do Thomas, quando ele vai falar de função inversa, ele fala assim, ó, se a função é injetora, tem inversa. Pronto, tá? Então, basta que ela seja injetora. E aqui, no caso, eu não estou pedindo para mostrar que ela é injetora. Estou afirmando que ela é injetora, para você já saber que ela tem inversa. E aí, obter inversa. Então, a ideia aqui era aplicar o processo da inversão, tá? O que é esse processo? Lembra que a função inversa tem o seguinte papel. Se a função original, dado x, ela calcula o valor de f de x, né, eu quero o contrário. Dado um valor para f de x, descobrir qual que é o x que satisfaz aqui. Então, quando a função é injetora, você consegue uma resposta única para isso, e aí por isso que você tem a inversa. Qual que é o processo para fazer isso? A gente usa a variável y para ajudar a gente, né? E a ideia é você escrever x em função de y. Inverter a função. Em vez de ser y em função de x, é colocar x em função de y. Tá? E aí a gente pode... Tem gente que gosta de trocar a letra, né, x por y, inverter, então faz. Tá? Aqui eu vou colocar x em função de y. Então vamos usar as propriedades que a gente sabe, né, das operações, para manipular essa expressão. Então primeiro, para ser uma fração, a gente já pensa no produto dos meios igual ao produto dos extremos. Né? Você vai ter então que y que multiplica o denominador aqui, mais exponencial de menos x é igual a 1. E lembra, o objetivo é obter o x isolado. O x está cheio de bagunça em torno dele. Ó. Tem um menos, ele está dentro da exponencial, a exponencial está somada com 1, está tudo multiplicado por y. Então, vou ter que desfazer os processos inversamente. O que é o inverso de multiplicar por y? Dividir por y. Então, você passa dividindo, já inverteu o primeiro passo. Depois, o que é o inverso de somar 1? Subtrair 1, né? Então, passa, né? A gente fala assim, passa 1 subtraindo, menos 1. Agora que vem, qual que é o inverso de calcular a exponencial? A gente tem que lembrar, né? Se eu tenho y igual a elevado a x, a definição do logaritmo significa a inversa da exponencial, né? É definido para ser assim. Então, x é o logaritmo de y na base a. Tá? Então, aqui no caso, deixa eu fazer uma setinha aqui. Você vai ter que menos x vai ser o logaritmo na base e de 1 sobre y menos 1. Tá? O que é o logaritmo de base e? A gente dá um nome especial para ele, a gente chama de ln. Alguns escreveram in, não sei se você não entendeu o símbolo correto, o que é, mas é ln, logaritmo natural. Tá? Então, isso aqui, né, você tem menos x igual a ln, nessa expressão. Aí esse menos que está aqui multiplicando, o inverso de menos é multiplicar, né? Fica menos ln. Isso daqui. Essa é uma expressão, tá? Portanto, o que é a função inversa? Aqui está x em função de y, né? A gente gosta de deixar a variável x, né? Então você pode só trocar aqui, ó. 1 sobre x menos 1. Menos ln de 1 sobre x menos 1. Seria uma expressão aceitável para essa inversa, tá? Você pode usar propriedades do logaritmo ainda e melhorar isso daí. Tá? Só para a gente lembrar aqui, você pode ainda escrever que menos ln de 1 sobre x menos 1, você somar as expressões aqui dentro, dá menos ln de 1 menos x sobre x. Você pode usar uma outra propriedade ainda que fala que esse número que multiplica o ln, você pode colocar ele como expoente do que está dentro do ln, né? Então vai ficar ln de 1 menos x sobre x elevado a menos 1. Elevar a menos 1 é inverter. Então isso aqui é ln de x sobre 1 menos x. E ainda você pode lembrar da propriedade que o ln do quociente
é a diferença, né? É o ln do numerador menos o ln do denominador. Tudo isso são expressões equivalentes, tanto faz aqui, é que você achar mais simples, mais fácil de trabalhar, você ter qualquer uma delas como resposta, tá? O que eu analisei aqui mais foi o processo de inversão, o uso das propriedades algébricas corretas e o uso da definição do logaritmo, certo? Então, esse é um procedimento padrão para inversão. Por fim, a gente teve o gráfico da nossa função. Vou aqui puxar o GeoGebra de novo. E aqui não tinha muito segredo, né? A função já estava na variável x direitinho. Então não tinha muito erro. É só saber usar os comandos direitinho do GeoGebra, já ajuda a gente muito. Usando os parênteses corretos, né? Ele vai dar o gráfico dessa função. Essa função aqui, ela está meio esmagadinha, né? Eu vou mudar o... Deixa eu ver se tem como aqui. Então, o gráfico está mostrando aqui para a gente, ó. Ele, né, aqui não dá para ver o gráfico todo, mas ele não passa para baixo do 0 e ele não passa para cima do 1. Certo? Está entre 0 e 1, como a gente viu. Tá? O valor dele no 0 é meio, está aqui ó, bem no meio. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então, aquelas informações que a gente viu sobre a função aparecem aqui, desse jeito. Tá? Alguns plotaram o gráfico da inversa, ok? Né? Mostrou que a inversa é uma reflexão, também tá legal. Mas aí não foi pedido, né? Foi adicional aí, mas essa questão, no caso do gráfico, não teve menos problemas. Ok? Última questão, tá? Vamos lá, questão dos harmônicos. Eu pedi, falei, né, que a análise harmônica, ou a análise de Fourier, é uma das ferramentas de uso mais amplo das exatas, desde as áreas mais teóricas da física até as mais aplicadas em engenharia. Os alunos que fazem cálculo 4 vão trabalhar bastante com isso, tá? A base de análise é o estudo das funções do tipo A vezes cosseno de ômega t menos φ, onde esse A, ômega e φ são constantes reais. Então, essa questão que ela pegou mais aí para muitos alunos é porque ela tem muita letra, né? Não é nem o cosseno aí, é muita letra. Tem a variável t, que é ó, h de t, né? Então t é a nossa variável. Aqui eu não especifiquei, mas geralmente a gente pede o t maior que 0, tá? Porque ele vai representar tempo nas interpretações físicas aqui. É t de tempo mesmo, para lembrar disso. Agora, o A, o ômega e o φ, pessoal, são constantes, mas que não têm valor específico aqui. São 3 números. Não especifiquei o valor deles. É diferente, por exemplo, da constante da velocidade da luz, da constante de Euler, ou π, que tem valores específicos. Esse A, ômega e φ são, entre aspas, tá, constantes variáveis, o que a gente chama de parâmetro. É outra coisa que no cálculo muitos alunos acabam bagunçando, né? Que não vai aparecer só as variáveis como letrinhas, aparecem outras letras ao redor ali, e muitas vezes a gente se perde em o que é variável, o que não é. Tá? Quando eu estou especificando na função que h de t, o que está entre parênteses, é a variável, onde eu vou analisar o domínio e tudo mais da função. Esse A, ômega e φ são números que pode ser qualquer número que você quiser, pode colocar ali, tá? E eles vão influenciar, de certa forma, o gráfico da função, ou a própria função, mas eles não são as variáveis da função. Para a gente ter uma ideia melhor do que é parâmetro, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. O parâmetro é como se fosse um rótulo. Para identificar um elemento do conjunto, tá? Dois exemplinhos simples aqui para a gente pensar. Vou pegar o conjunto dos alunos da turma de transportes aí que eu estou dando aula, né? A turma T5, T05. Esse conjunto de alunos, a princípio, são alunos genéricos, né? Vou pegar um elemento aí, um aluno qualquer. Mas todo aluno tem suas propriedades específicas. Tem nome, tem idade de nascimento, tem filiação, tem não sei o quê. Para a turma, como né, parte do instituto e tal, o que identifica vocês para mim, um rótulo que a gente coloca em vocês, é o número de matrícula. Então, esse número de matrícula é único para cada aluno, portanto, ele identifica cada elemento desse conjunto e já me dá todas as informações que eu preciso sobre você. Pelo menos eu, como professor, né, eu vou lá na sua ficha, lá na matrícula,
eu sei seus dados ali estão cadastrados no sistema, que é o, né, dentro aí do que a gente precisa. Então, essa matrícula é um rótulo que dá para você, é um parâmetro. A matrícula é um parâmetro para o conjunto de alunos. Cada um tem o seu, e a partir daí você se identifica dentro, né, do instituto, certo? Então, isso que é a ideia do rótulo. Então, aqui no caso, quando eu dou um valor para A, ômega e φ, eu identifico um harmônico. Cada valor de A, ômega e φ me dá um harmônico diferente. Tá? Eu estou identificando esses harmônicos. Um outro exemplo que é muito comum, né, de vocês aprenderem, né, é no caso das retas. Lembra quando vocês pegam a equação da reta, né, lá no ensino médio e tal? Y igual a ax mais b. O que são as variáveis aqui? Você tem x e y como variável, né, do sistema cartesiano. Eles representam as coordenadas do ponto que está na reta. Mas esse a e b, o que eles representam lá para a gente? Esse a e b são parâmetros da reta. Para cada valor de a e b que você escolhe, me dá uma reta com uma inclinação diferente, que é o a, né? Ele dá a inclinação, e um corte no eixo y diferente, uma altura diferente, né? Que é o valor de b. Então veja bem, todas elas, para qualquer valor de a e b que você escolha ali, y igual a x mais b vai dar uma reta. Tá? Mas o que varia, o que identifica a reta é a posição dela, né? A inclinação e a altura que ela está ali em relação ao eixo y. Portanto, esse a e b, que a gente chama de coeficiente linear e coeficiente angular, né? Coeficiente angular e coeficiente linear, são parâmetros da reta. Então, de certa forma, a gente está acostumado a trabalhar com esse tanto de letrinha, né? Mesma coisa na equação quadrática, tem ax2 mais bx mais c, né? O a, b, c são parâmetros da parábola. Né? Eles representam propriedades específicas da parábola. Então, essa é a ideia de parâmetro. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito com isso aqui no cálculo. Tá? Vamos acostumando com isso. Você tem a variável, mas você tem os parâmetros que identificam melhor propriedades dessa função. Tá? No caso aqui, eu dei nome para elas, que é o nome que é usado nas aplicações. Bem, isso é só uma introdução para a gente poder pensar. A partir disso, independente disso, né, vamos fazer o exercício aqui. Na primeira, eu pedi para obter uma expressão alternativa para H usando a fórmula do cosseno da soma. Aqui no caso, eu acho que foi até uma falha minha aqui, alguns podem ter confundido, porque aqui dentro não tem o cosseno da soma, tem o cosseno da diferença, né? Mas aí eu aceitei quem usou a fórmula do cosseno da diferença também, né? É só lembrar que o cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, menos mais, né? Seno A, seno B. Ou quem quis usar a fórmula da soma, tá? A diferença é que fica um sinal de menos aqui, entre os senos e cossenos. Isso está lá na nossa apostila, está no livro do Thomas, uma identidade conhecida aí por cosseno. E aí, no caso, ó, se você fosse usar a primeira identidade, o que você teria que pensar aqui? Que o seu A é o ômega T, certo? Seria o seu A. O seu B seria φ. Você aplicaria a expressão aí e acha uma fórmula para H. Nesse segundo caso, a gente tinha que ter um cuidado a mais, né? Porque o A ia ser o ômega T, mas o B ia ser menos φ. Certo? Vai ficar aqui com o sinal de acordo. Aí tinha que fazer umas alterações, tá? De qualquer forma, você ia chegar aqui H de T, ia dar... Aí muita gente esqueceu disso daqui, né? Eu não pedi só o cosseno, eu pedi a função H. Então tem esse A multiplicando, e aí eu aplico no cosseno. Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais, já vou usar a fórmula primeira aqui, tá? O seno do primeiro vezes o seno do segundo. Tá? Essa seria uma expressão para isso. Pode deixar fatorado assim, pode multiplicar, tanto faz aqui. Tá? E lembrando, quem usou a outra alternativa, tem que lembrar também, né, muitos não fizeram essa simplificação, mas eu não considerei. Tá? Que cosseno de menos φ é o cosseno de φ, tá? Pelas simetrias do cosseno, e o seno de menos φ é menos o seno de φ. Aí as duas fórmulas iam dar a mesma no final das contas, tá? Aplicando as simplificações e as propriedades de simetria correta. Então aí era só para lembrar a propriedade mesmo, né? Porque quando vocês vão trabalhar na série de Fourier, vocês vão trabalhar com essa forma aqui, ó. Uma soma de um cosseno com um seno. Tá? Aqui eu estou apresentando a forma de harmônicos.
que é mais condensada. Bem, na B, eu peço de novo, né, uma questão de máximo, né, lá pedido mínimo, né, na questão 1, aqui pedido máximo, que a função h alcança e para quais valores de t são alcançados. Essa aí teve um pouco mais de confusão mesmo, né? Aqui no cálculo a gente vai aprender uma ferramenta que permite a gente achar máximos e mínimos de qualquer função elementar, que é a derivada. Mas por enquanto a gente não tem a derivada. Então, o que a gente pode fazer aqui? Saber propriedades da própria função cosseno, né? Quero saber o maior valor aqui dessa função, eu tenho que pesquisar o que é o valor máximo que a função cosseno pode ter. Na minha apostila tem isso, inclusive na minha apostila tem um exemplo que é o senoide, que em vez de cosseno aqui é um seno, tá? Faço essa análise lá também, apresento essa função. Essa aqui também é uma senoide, né? O cosseno é uma senoide, mas aqui a gente deu o nome de harmônico para pensar na aplicação. Então dava para quem estudou lá pela apostila pode ter tido uma ideia aí. Então o que é a ideia aqui? Ó? Eu sei que o cosseno tem uma propriedade importante, que cosseno de qualquer coisa, pessoal, está sempre entre menos 1 e 1. Por definição, por construção lá do ciclo trigonométrico, né? O maior valor que o cosseno pode ter é 1, menor é menos 1. Então, a partir daí, né, você tem que se analisar só o cosseno aqui. Cosseno de ômega t, menos φ, então, é menor ou igual que 1. Essa afirmação aqui. Mas isso não é o H, né? O H tem um A aqui multiplicando. Então, você multiplica os dois lados por A, tá? Aqui eu não especifiquei isso, mas vamos considerar que o A é positivo, para ficar mais fácil. Então, quando eu multiplico, você tem que essa expressão, que é H de t, é menor ou igual que A. Então, o maior valor que ela pode ter é A. Se o A for negativo, aí tem que usar o lado contrário aqui e trabalhar. Mas eu não considerei isso não, tá? Quem argumentou que o maior valor do cosseno é 1, portanto, o maior valor da função é A, tá ótimo para mim. Ok? Então, esse é o maior valor que a função alcança. Eu tive que usar uma propriedade que eu conheço ali do cosseno, no caso essa daqui. Agora, a segunda parte é mais difícil, né? Quais valores de t eles são alcançados? Então, muita gente aí bagunçou um pouquinho, porque a gente sabe que o cosseno ele é periódico, ele repete valores de 2π em 2π. Então, muita gente falou, de forma correta, que se o que está dentro aqui do cosseno, eu sei que o cosseno de... Deixa eu explicar isso aqui, né? Sabe que o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 2π também é 1. Então, a gente sabe alguns valores onde o seno já tem um máximo. Só que quais são todos os valores que o seno tem o máximo? É isso aqui, ó, o cosseno de qualquer múltiplo de π. Tá? Onde esse k é um outro parâmetro, né, que me indica um número inteiro, um número inteiro de voltas aqui. É o período do cosseno. De 2π em 2π ele repete valores. Então, se 0, 2π, 4π, 6π, então são infinitos valores, você pode ter esse valor máximo aqui. Tá? Então, sabendo disso, né, sabendo que o cosseno de qualquer múltiplo inteiro de π é igual a 1, então, você vai comparar com a expressão aqui em cima. Você quer saber o valor máximo, acontece quando o cosseno dá 1, né? Então, queremos que o ômega t menos o φ seja igual a um múltiplo de 2π. Tá? O cosseno C1, que está lá dentro, tem que ser igual a um múltiplo de 2π. Alguns colocaram que tem que ser igual a 0 ou 2π. Tá, ok. Né? Aí eu descontei só um pouquinho por ter esquecido a questão da periodicidade. E aqui é isolar o t. Para isolar o t, você passa o φ somando e o ômega dividindo nessa ordem. Bom, então, aqui estão todos os valores possíveis que faz a função ter o máximo. Se você colocar no gráfico, né, você vai ver isso lá. O que muita gente fez aqui? Aí que é a questão que eu não sei, né? Vocês parecem que acham que a gente não vai captar quando vocês estão fazendo um negócio, estão só copiando sem saber, né? Alguém fez um erro aqui, que escreveu o cosseno igual a 0, e depois concluiu que tinha que ser igual a 0, né? Talvez errou na hora de pensar, de escrever. E muita gente saiu só copiando sem nem questionar o que estava acontecendo, né? Então, além da cópia ser degenerada, mantém o erro e nem sequer questiona o que está copiando ali. Então tem que ter atenção, né, pessoal? Pode ter copiado o colega, mas tenta entender o que está copiando o colega antes de escrever qualquer coisa, porque
Minha profissão é ser matemático, né, gente? Dá para perceber quando a pessoa está embromando ali ou só copiando sem saber o que está fazendo, né? Enfim. Então tá aí a solução para essa questão. Tá, então essa questão da periodicidade eu dei um descontozinho, mas não foi o maior problema da questão, não. A questão era ter o argumento para saber onde que acontecia o máximo da função. E aí a parte C, que era, usando algum recurso computacional, apresentar o esboço do gráfico. E aí o que eu fiz aí, ó? Eu falei para vocês, ó, especifiquei valores dos parâmetros. Então, em vez de você plotar uma genérica, né, eu pedi para você colocar igual a 2, o ômega igual a 3 e o φ igual a π sobre 8. Tá? Então, é um harmônico. Um harmônico é esse daí. Você escolheu o rótulo para esse harmônico. Vamos lá no GeoGebra. Então, vamos colocar aqui h de t, para ele entender que t vai ser minha variável. É 2 vezes o cosseno de 3 vezes t menos π. Você digita π aqui, ele já entende que é π. Número π, né, dividido por 8. Tá? Então tá aí, ó, pra vocês verem. Ó, o 2 é o máximo que ela alcança, né, de menos 2 a 2, que é o valor de A. Né, varia de menos 2 a 2. Ela que ela está mais estreita, porque esse 3 aqui ele multiplica, né, ele diminui o período do seno, né, ele acelera o seno, então ele diminui o período. E esse menos 8π ele dá um deslocamento no gráfico da função. Tá? Então esse é um harmônico, uma onda presente dessa função. Pois bem, com isso está aí corrigida a prova. Só fazer uns comentários aqui antes de a gente encerrar, pessoal. Então, o que eu percebi bastante nessa prova? Erros matemáticos de gente que está há muito tempo sem estudar, ou que fez um ensino médio mais ou menos, tal, acontece mesmo, a gente consegue identificar isso, né? Mas teve muito erro no sentido de não saber o que a questão está pedindo. Né? Com exceção daquela questão 2b, que eu acho que ela realmente tem um verifique ali, que a gente está acostumado a trabalhar, as outras, pessoal, está pedindo calcule o domínio, calcule o valor, ache a inversa, tá mais direto. Né? Então, eu acho que vocês ficaram assustados com o enunciado da questão, né? E saíram sem saber o que faziam. Né? E acabou, às vezes, não sabendo argumentar muito bem em cima daquilo. Então, é uma questão mais de leitura e atenção de coisas que vocês sabem. Né? Outra coisa que eu vi que me preocupou mais, na verdade, foi a questão do uso do raciocínio lógico-matemático, que muitas vezes falhou. Ou porque não argumentou, né, corretamente, ou porque não sabia como argumentar dentro daquilo. Né? Às vezes a gente aprende no ensino médio a decorar fórmula, decorar valor, decorar um processo, uma tabelinha ali, e não para pensar no que está fazendo. Então, eu acho isso muito prejudicial. Né? Eu acho que matemática de verdade não é saber fazer conta, não é saber ser mais rápido que uma calculadora, não é saber decorar fórmula. É o pensar. Matemática é uma forma de pensar. Então, a gente tem que saber organizar melhor esse pensamento, lógico-matemático, para a gente saber concluir as coisas, né? Resolver e concluir essas coisas. Então, isso que eu senti que falhou muito em algumas coisas aí. Uma coisa que me entristeceu bastante, né? Porque eu entendo que é uma prova, então às vezes a gente fica desesperado, a gente quer entregar no prazo, não conseguiu fazer, e a gente apela para cópias. Como eu falei para vocês, pessoal, essa prova, ela é com consulta, né? Para vocês fazerem em casa, deu um final de semana aí de prazo, para vocês poderem ter tempo de analisar, pensar e fazer as coisas. Beleza. Então tem muita gente que tentou fazer do jeito dele lá, fez errado, mas fez, né? Ele parou para pensar, sabe? Ele teve um ganho ali, ele teve um investimento, ele teve um ganho, mesmo que ele tenha feito errado, ele parou para pensar. Na correção que eu dei para ele, aquele erro dele vai fazer sentido, ele vai entender onde que ele errou, por que ele errou, ele vai aprender em cima daquilo. E teve gente também que falou assim, ó, não sei, deixou em branco. Foi honesto, ele, ó, essa parte eu não sei, vou deixar aqui, depois eu aprendo. Beleza. Mas teve gente que copiou, gente, assim, sem nem saber o que está copiando, é isso que me preocupa. Num ensino remoto emergencial, que a gente depois pode rediscutir isso aí, ter uma flexibilidade maior para não ser prejudicado, né, não ser penalizado por conta de frequência, ou por conta de tempo de curso, né, ou por conta de rendimento global, tá? Para mim, seria uma oportunidade a mais para você poder preocupar mais com o aprendizado do que com a avaliação. Mas parece que não, tem gente que fica desesperado com a avaliação e acaba cometendo um tipo de erro que é
que assim, não sei se é ingenuidade ou cara de pau mesmo, né, gente? Porque assim, você fazer uma cópia, aquela coisa do telefone sem fio, né? Você copiou de alguém, aí você não prestou atenção no que você está copiando, você vai degenerando a cópia. Aí depois passa para outra pessoa, né? Você cometeu um erro ali de escrita, a outra pessoa vai cometer o mesmo erro de escrita que você e colocar mais um outro erro. Chega no final, fica uma coisa degenerada que não faz nem sentido. Matemática é uma linguagem, tem sintaxe, tem semântica. Se você não sabe o que está escrevendo ali, vai fazer sentido. E eu, gente, professor de matemática, eu formei para isso, é minha profissão. Você acha que eu não vou conseguir identificar que você não sabe nem o que está escrevendo? Pela linguagem dá para entender, tá? Pelo tipo de escrita dá para entender. Então não tentem fazer isso. Tentem aprender, gente. Você tem que mostrar para mim que você está aprendendo. Você está mostrando para mim, se você copia sem pensar no que está copiando, você está mostrando para mim que você não está querendo aprender. E isso, como professor, é mais frustrante do que uma pessoa que está errando, mas que está tentando aprender. Aliás, uma pessoa que está errando tentando aprender não é nada frustrante, né? É algo que eu vou ali ajudar, vai me motivar a poder ajudar. Mas a pessoa que escolheu não querer aprender, aí eu fico me questionando. O que está fazendo aqui? Tá? Então, terminei aqui a correção. Espero que vocês tenham captado algumas ideias. É muita coisa, mas a gente vai desenvolver ao longo do curso. Ok?